Você quer saber sobre participação de consórcio em licitações, declaração de inidoneidade, denúncia ao TCU, processo de controle externo? Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre o Boletim de Jurisprudência 542 do TCU de 16 de junho de 2025. Nós vamos agora analisar os principais acordos que eu separei sobre obras públicas, que são 3 acordos sobre o que eu falei agora: participação de consórcio, inidoneidade e denúncia ao TCU. Mas antes, vou te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, apertar aquele sininho para se manter atualizado. Vamos então para os acordos de interesses de obras públicas e licitações. O acordo número 1 é o 1170 de 2025 plenário. Lembrando, todos os acordos eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui. Se você tiver uma dúvida, pode consultar lá, depois buscar para qualquer entendimento. E também, qualquer dúvida pode botar no comentário, que eu vou tentar te esclarecer o mais rápido possível. Ok? Então, esse acordo 1170 de 2025 do plenário ele vai falar sobre participação de consórcio e licitações na nova lei de licitação, a Lei 14.133 de 2021. Vamos ver o que ele fala na íntegra. Então, vamos lá. No âmbito da nova lei de licitações e contratos administrativos, o silêncio do edital acerca da participação de consórcio de empresas em certame licitatório equivale à sua autorização, ao passo que a decisão quanto à vedação dessa participação, por ser discricionária, deve ser prevista no instrumento convocatório e devidamente motivada no processo administrativo. O artigo 15 da Lei 14.133 de 2021. Espera aí, vamos agora analisar um pouco esse acordo. Essa decisão, ela representa uma mudança significativa na interpretação sobre consórcio. Por quê? O TCU deixa claro que na Lei 14.133, diferente da lei antiga 8.666, o silêncio do edital não proíbe o consórcio. Pelo contrário, ela autoriza a sua participação. Então, se não tiver nada no edital, está dizendo que está autorizado o consórcio naquela licitação. Isso significa que o edital não fala nada, como a gente falou agora, as empresas elas já podem se consorciar livremente para participar daquela licitação. Para as empresas, né, o que isso abre? Novas oportunidades estratégicas. Porque pequenas e médias empresas elas podem se unir para competir em licitações maiores que antes estavam fora de seu alcance quando o edital não fala nada. Mas antes é preciso, então, verificar se o edital não vedou expressamente a participação de consórcio. Caso tenha vetado, verifique se a vedação está bem justificada no processo, porque senão você pode entrar com esclarecimento e até um pedido de impugnação daquele edital, se não tiver motivada, bem específica, por que a administração não permitiu o consórcio. Bom, para os gestores públicos, o recado é claro. Se vocês querem proibir o consórcio, precisam colocar isso expressamente no edital. Tem que justificar tecnicamente no processo administrativo. Lembrando que no modelo, por exemplo, de obra, né, de justificativa técnica relevante da CJU, ela coloca lá para você justificar ou não, porque se você vai abrir para consórcio ou não. Então é interessante que você justifique tecnicamente nesse processo. Tá? Não pode mais simplesmente omitir o tema achando que isso já proíbe o consórcio. A motivação da vedação precisa, então, ser técnica fundamentada, mostrando por que aquela licitação específica não comporta o consórcio, por exemplo. Na prática do mercado, né, isso vai aumentar a competitividade em muitos certames. Normalmente a gente vê consórcio para obras muito grandes, né? Dificilmente eu vejo pequenas empresas, né, se consorciarem para participar de licitação. É uma coisa que eu deixo aqui, uma observação, que às vezes as pequenas empresas podiam começar a entender um pouco mais sobre consórcio para, inclusive, competir com as empresas maiores. Tá? Empresas que antes nem cogitavam participar de certas licitações, agora elas podem formar parceria estratégica e concorrer de igual para igual com as grandes empresas do setor. Por exemplo, vou abrir um parênteses aqui, né? Eu e dois empreiteiros, né, o Carlos e o Thales, nós temos uma mentoria sobre licitações e gestões de obras públicas na prática. Muita gente questiona a gente por que a gente está ensinando tudo que a gente sabe nessa mentoria. Uma visão de longo prazo que pode ocorrer
seria uma visão estratégia de aumentar a capilaridade de possibilidades dentro do território nacional. Então, a empresa Arquimedes e a construtora Soares, por exemplo, Soares Construtora, estão localizadas no Rio de Janeiro. Com parcerias, a Arquimedes poderia buscar outros lugares para participar no Brasil. Fora disso, conhecendo novas empresas boas que a gente passa a conhecer ou a treinar esse pessoal, existe capacidade de consórcio. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a nossa mentoria, né, te aconselho a mandar um WhatsApp para mim e você vai verificar que a nossa mentoria é especial. Tem uma visão tanto da administração pública como da iniciativa privada. Mas vamos continuar o nosso vídeo, né? Te espero lá se você quiser aprender um pouco mais sobre licitação. Em resumo, esse acordo, eu aconselho as empresas a analisarem o edital na fase de divulgação, para verificar se há oportunidade de formação de consórcio onde antes achavam que não podiam. Já os gestores públicos, eles devem revisar seus modelos de editais e adequar as novas regras, justificar tecnicamente quando realmente for necessário vedar um consórcio. Pode até fazer uma justificativa genérica e complementar. Então, eu sempre adotava uma justificativa genérica e complementava ela quando havia necessidade de vedar o consórcio. Agora vamos para o próximo acordo importante dessa semana, o número 2. Tá? Nós vamos falar sobre o acordo 1181 de 2025, também do plenário. Vai falar sobre o efeito da declaração de inidoneidade em atas de registro de preços. Vamos ver o que ele fala? Transitado e julgado acordo do TCU que declara inidoneidade da empresa, o artigo 46 da Lei 8443 de 92, com a respectiva inscrição formal de tal situação no SICAF, a sanção imposta impede a celebração de contrato decorrente de ata de registro de preço que já tenha sido adjudicada para aquela empresa. Vamos então analisar para tentar entender esse acordo? Este acordo esclarece uma questão prática muito importante sobre os efeitos temporais da declaração de inidoneidade. Tá? Para quem não sabe, a declaração de inidoneidade é uma empresa que, por exemplo, ela abandonou uma obra e ela foi suspensa de trabalhar com a administração pública, por exemplo, ela não pode ser contratada. Ou então ela apresentou um documento falso durante o certame de licitação, comprovando uma fraude. Então, existe, ela vai ter uma declaração de inidoneidade. Então, ela não pode ser contratada pela esfera da administração pública naquele momento. Isso, ou então, ele deixa claro que mesmo que a empresa já tenha sido adjudicatária em uma ata de registro de preços, se posteriormente for declarada inidônea com trânsito em julgado, então, e colocado no SICAF, ela não pode mais celebrar contratos com base naquela ata. Então, mesmo que aquela ata esteja válida, foi adjudicado para ela. Se for contratar após a inscrição no SICAF, ela não poderá ser contratada mais pelaquele registro de preço. Para as empresas, isso representa um risco significativo que precisa ser monitorado constantemente. Então, às vezes, a empresa tem uma ata achando que vai ser contratada lá na frente, ela foi declarada inidônea e a administração não vai poder contratar com ela. Então, se durante a vigência dessa ata ela foi declarada pelo TCU em outro processo, automaticamente ela perde direito de novos contratos. Então, é fundamental acompanhar todos os processos de andamento do TCU, se a tua empresa está sofrendo com isso, que possam resultar em sanções para você. Bom, para os gestores públicos, a orientação é clara. Então, antes de você celebrar qualquer contrato decorrente de uma ata de registro de preço, consultem obrigatoriamente o SICAF para verificar a situação da empresa. Não somente consulte no momento da adjudicação, o momento do contrato também tem que ser analisado, tá bom? Então, o time aqui é crucial para você não cometer nenhuma irregularidade administrativa. A sanção ela só impede contratos futuros após o trânsito julgado e a inscrição no SICAF. Contratos já celebrados, por exemplo, antes disso, vão continuar válidos, mas novos contratos ficam impossibilitados até que a empresa regularize a sua situação. Resumindo aqui esse acordo, aconselho que empresas implementem monitoramento sistemático, se tiverem processos no TCU e mantenham controle rigoroso sobre seus prazos recursais.
Já os gestores públicos devem criar uma rotina de consulta ao SICAF antes da nova contratação. Então, antes de chamar a empresa para ser contratada, tá bom? No registro de preço, não apenas no momento da adjudicação. Agora nós vamos para o nosso último acordo dessa semana que a gente verificou. O terceiro acórdão é o acórdão 2713/2025 da segunda Câmara. Ele vai falar sobre a limitação probatórias no processo de controle externo do TCU. Olha só o que ele fala. TCU pronuncia-se apenas com bases nas provas documentais, não se admitindo a produção de prova testemunhal ou o interrogatório das partes. No processo de controle externo, diversamente do que ocorre no processo civil ou no processo penal, não há audiência de instrução e julgamento assegurando a manifestação oral das partes no processo. Tampouco a fase de interrogatório ou possibilidade de se apresentar alegações finais, dada a ausência de previsão legal nesse sentido. Bom, vamos então dar uma olhada atenta. É interessante isso aqui, porque eu falava muito para as pessoas que trabalhavam comigo no momento de uma fiscalização. Bom, essa decisão ela reforça o quê? Uma característica fundamental do processo no TCU, que muitos profissionais ainda não compreendem completamente. O TCU ele trabalha exclusivamente com prova documental. Então, não há possibilidade de apresentar testemunhas, por exemplo, para você se defender no meio do início do processo, fazer depoimentos pessoais ou realizar audiências, como nos processos judiciais tradicionais. Isso significa, né, que tudo que não estiver documentado simplesmente não existe para o TCU. Para empresas e gestores públicos, isso tem implicações práticas enormes. Por exemplo, toda documentação, comunicação é importante. Toda decisão técnica, toda justificativa deve estar obrigatoriamente aonde? Documentada nos autos. Muitas vezes eu falava que existia dois tipos de fiscais de obra. Existia o fiscal que se arrisca fazendo tudo verbalmente, né? Trocando serviços às vezes, de forma verbal, que isso se chama química, no modo popular de falar. Fazia acordos com a empresa, de forma verbal, então não documentava sua medição, praticamente uma memória de cálculo bem feita. Então existia esse cara que achava que se o processo dele chegasse no TCU, o TCU ia chamar ele para perguntar: "Pô, onde que tá as coisas, tal?". E eu vou falar para o outro fiscal, existe um outro fiscal, onde ele documenta tudo, coloca a memória de cálculo bonitinha para qualquer pessoa entender, coloca atas, um histórico do que foi documentado, o histórico da obra como um todo, coloca tudo nos autos do processo. Então, esse cara, quando chegasse lá, tivesse uma auditoria do processo dele, ia verificar que estava tudo certo, nem ia chamar ele, não teria nenhuma chance de contratar um advogado, gastar um dinheiro com o advogado. Então, eu sempre aconselho ser esse segundo tipo de fiscal de obra. Então, não há espaço. A estratégia de defesa no TCU precisa ser completamente diferente de uma estratégia judicial. Bom, se não está no papel, oficialmente ela não ocorreu. Não há espaço para argumentação oral, como eu falei agora. Não há possibilidade de esclarecer mal-entendidos em uma audiência. Tudo somente se resolve através de manifestações escritas baseadas exclusivamente em documentos, ok? Por isso, a qualidade de documentos nos processos administrativos é fundamental. Você ter um processo autoexplicativo, vamos chamar assim, uma memória de cálculo, onde qualquer pessoa, qualquer leigo entenda o que você está medindo, com foto, forma de cálculo, explicando o que a empresa fez, o foto antes, depois, documentando tudo, fica fácil para qualquer pessoa entender. Um uma memória de cálculo do que está sendo aditivado, suprimido, a manutenção do desconto global. Então, isso tem que constar no seu processo administrativo de uma forma clara, tá bom? Toda irregularidade apontada precisa estar bem documentada, ok? Para os gestores públicos, isso significa que a fase de instrução processual ela é muito crítica, tá, pessoal? Muita gente não dá
a devida relevância para isso. Toda justificativa da administração precisa estar nos autos, porque não haverá segunda chance para esclarecer aqueles fatos que não estiverem no auto. Então, diário de obra, atas, notificações, resposta da empresa, contra-argumentos da administração pública, isso, e-mails. Olha, pessoal, comunicação, e-mails, WhatsApp, pode ser considerado prova, mas não é modo formal, tá, de você juntar no auto. Dificilmente você vai juntar no autos e-mails ou WhatsApp, tá? Então, eu aconselho vocês a fazerem isso através dos documentos formais, atas, diário de obra, ofícios, ok? Então, a documentação deficiente na origem pode levar a sanções desnecessárias. Inclusive, se uma empresa não tiver satisfeita com a fiscalização, ela poderá entrar com processo judicial contra aquela fiscalização, coordenador de despesa. Se você não tiver no ato, nos autos do documento, você não vai conseguir se defender. Tem que tomar cuidado. A fiscalização de obra, eu sempre falava com as pessoas que trabalhavam comigo que sempre existem dois tipos de fiscais, como eu falei. Um documenta tudo, o outro fica só verbal. O verbal vai dar problema lá na frente se houver uma auditoria e tiver alguma coisa errada. Quem documentou tudo dificilmente vai responder lá na frente. Tá? Se seguiu, lógico, a parte regulamentar, né, seguiu as legislações e jurisprudência vigente. Então, resumindo, aconselho que os gestores públicos invistam pesadamente na qualidade da documentação de todos os processos administrativos, sabendo que essa documentação pode ser analisada pelo TCU a qualquer momento, se houver principalmente uma denúncia. Empresas elas devem manter também um registro documental detalhado de suas obras, das suas interações com a administração pública, porque na hora da defesa só terão os documentos para se socorrer. Agora, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que precisa dessa informação, está precisando disso. E até a próxima semana com novas atualizações das legislações vigentes. Lembrando que o conhecimento aplicado é a sua melhor estratégia. Te vejo no próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal e um forte abraço.